Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Mais uma vez estamos juntos, queremos agradecer a Deus por Ele estar nos concedendo uma nova semana, onde juntos estaremos estudando a Bíblia a cada dia. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos e também por todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas e ainda a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Adailde Santana, parabenizando a sua mãe Délia, que hoje está completando 74 anos. Parabéns, Délia. E o Céia Corrêa dos Santos Victor, parabenizando a filha Kelly, que aniversariou sexta-feira passada. Também Normanei Torres, parabenizando o netinho, que está completando 8 anos. Um alô especial para Raimundo Nonato e Kátia. Também Laurita Maria, Leonice Vigário, Maria Márcia, Euricles e filhos. Também Vaneide Marques e filhos e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, pela proteção, os livramentos, por tudo que tens feito por cada um de nós até este momento. Te agradecemos, Pai, por este dia, por este início de semana que estaremos juntos estudando a Tua Palavra a cada dia. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Queres abençoar Délia, que está aniversariando hoje, dê a ela saúde, dê a ela forças. Também abençoes Kelly, que aniversariou sexta-feira, o netinho da Normanei Torres, que completou 8 aninhos, e também todos os demais nomes que nós aqui citamos. Cada um tem o seu problema, a sua necessidade. Tu conheces as lutas de cada um, dê vitórias conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por Ele permitir estarmos com vocês a cada dia estudando a Bíblia. Nós agradecemos a Deus porque Ele é um Deus que se preocupa com cada um de nós, quer o melhor para nós, e é tanto que Ele nos deixou a Sua Palavra como guia, como orientação para nós enfrentarmos esta vida e nos prepararmos para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Na semana passada nós estivemos aqui estudando a primeira parte de Salmos, falando a respeito de alusões e imagens, nos remetendo para as profecias do Apocalipse. E essa semana nós vamos ainda falar mais um pouco de alguns salmos e nós vamos ver que estes salmos também nos remetem até às profecias, especialmente de Apocalipse, onde nós vamos ver uma relação entre os salmos e também as profecias que nós encontramos no Apocalipse. Nós vamos então lembrar a todos vocês que muitas das vezes nós ficamos somente preocupados com os eventos finais, os últimos acontecimentos da história deste mundo, e ali nós então sabemos que tem duas bestas, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra, e elas vão formar um poder para poderem pressionar as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus, e se não cumprirem, se não fizerem o que eles querem, essas pessoas que quiserem permanecer fiéis a Deus serão perseguidas e serão até mesmo presas e quem sabe até levados à morte, como aconteceu já em épocas passadas. Sabemos que nós não estamos livres, irmãos, de provações, de tribulações, de perseguições. Todo aquele que quiser servir a Jesus na integridade da palavra de Deus sofrerão perseguições. É o que nos afirma a palavra de Deus. Mas nós vemos que muitas das vezes nós somos levados a desânimos, nós somos levados a querer desistir da nossa vida espiritual, mas nós temos que nos lembrar que Jesus ele já fez tudo para nos salvar e não é momento de nós desistirmos. Nós temos que perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Nós encontramos no Salmo 67, nos versos 3 e 4, o salmista dizendo: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações,
pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Todos os povos são chamados a louvar e exultar no Senhor, porque Ele é um Deus justo, Ele julga com justiça e Ele está no controle de todas as nações. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, elas sequer se lembram que existe um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. As pessoas, elas querem viver os seus próprios prazeres, viver a sua vida, a sua própria maneira, e não sabem que todos nós, seres humanos, estaremos perante o tribunal para prestar contas da nossa vida. E aqueles então que não quiseram se render a Deus, não quiseram ouvir e fazer a vontade de Deus, esses com certeza receberão a condenação. Mas aqueles que buscaram a presença de Deus cada dia, aqueles que sabiam que, humanamente falando, a pessoa não tem condições de fazer coisas boas e se salvar, mas confiados nos méritos de Jesus, perseveraram. Tinham seus altos e baixos, caíam, levantavam, mas prosseguiam. E é isso que a Bíblia nos diz, que o justo ele cairá 7 vezes, mas se levantará. 7 é um número simbólico. Quantas vezes a pessoa cair e depois se arrepender, Deus está pronto a perdoar. Então nós temos que nos manter confiantes de que mesmo em meio às lutas, às tribulações, nós temos um Deus que cuida de nós. E quando lemos aqui no Salmo 46, é um salmo até conhecido da maioria dos nossos irmãos, principalmente o primeiro verso diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Salmos 46, eu li na nova versão transformadora. Nós sabemos que todos nós enfrentamos lutas e problemas nessa vida, mas Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro nos momentos de angústia, de aflição. É a Ele que nós recorremos. E quando nós lemos estes salmos, nós nos lembramos que Jesus, Ele disse que nos últimos dias haveria muita fome, enfermidade, pestes, haveria muita calamidade em todos os lugares. E então nós vemos que essas coisas já estão acontecendo, mas nós não deveremos temer, nós deveremos nos alegrar, porque são sinais que indicam que o nosso Senhor Jesus, em breve, Ele vai voltar. Vemos que antes da vinda do nosso Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6 e no verso 14, nos diz que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. É exatamente o que o salmista está dizendo aqui no Salmos 46, que as nações estão em confusão, seus reinos desmoronam, a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Diz aqui ainda que não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Então isso nós lemos lá no Apocalipse, capítulo 6, verso 14, como nós dissemos agora há pouco. E se nós lermos também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12, nos diz que ali
nós deveremos nos preparar, esperando e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desse dia da vinda do Senhor, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então vejam como que os salmos remetem para as profecias lá do Apocalipse e também aqui em 2 Pedro. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, com todos os males, sabemos que isso não vai durar para sempre. E o Deus que promete, ele vai cumprir o que ele prometeu de estar presente, ser o nosso escudo, ser o nosso refúgio e também ser a nossa fortaleza. O que nós precisamos fazer é permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela revelação manifestada em Jesus Cristo, quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. É nele que está a nossa esperança, não é em nós. Claro que nós procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra, mas a nossa confiança está em Jesus e no sacrifício que ele fez por cada um de nós. É ele que nos cuida, é ele que nos protege, é ele que nos dá forças nestes momentos de tribulação que nós enfrentamos em nossa vida. Eu tenho certeza que alguns que estão nos ouvindo e que nos acompanham cada dia têm as suas lutas, as suas tribulações. Eu não sei qual é o seu problema, você sabe qual é. Uma enfermidade, ou quem sabe o desemprego, quem sabe filhos com problemas de relacionamento, especialmente envolvimento com drogas, e enfim, são muitas as lutas. Problemas financeiros é o que mais está afetando as pessoas hoje em dia. O que ganha não dá mais para manter as despesas e temos recebido pedidos de oração em favor de situações financeiras difíceis que os nossos irmãos enfrentam. Nós temos que nos manter confiantes em Deus. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Em Jesus está a nossa esperança. Não vamos esperar que ser humano, governantes, políticos vão resolver o nosso problema. Não. O nosso problema só será resolvido, solucionado por Jesus e a volta dele a este mundo para nos buscar. Aí sim os problemas serão resolvidos. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, mas nós temos que perseverar, não desanimar, continuar olhando para o alto, olhando para o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e nos mantermos firmes, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então que este Salmo 46, que nós lemos agora há pouco, você pode ler novamente na sua Bíblia, esse Salmo está cheio de esperança. Esse Salmo ele é cheio de promessas que, mesmo em meio às tribulações, em meio às provações e lutas que enfrentamos, no fim das contas, devemos seguir a ordem divina que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Vamos nos manter confiantes em Deus. Não vamos nos desesperar. Não vamos querer achar que o nosso problema não tem solução. Deus, ele é a solução. Vamos colocar a nossa vida cada dia nas mãos de Deus e saber que ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E lembramos a todos que Jesus, ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.